Já parou para pensar na loucura que a gente comete todo outono? Olha para isso. A gente junta pilhas de galhos, troncos, toda essa matéria orgânica e simplesmente taca fogo. A gente risca um fósforo e assiste décadas de água e nutrientes virarem fumaça em uma tarde. É literalmente queimar dinheiro. E pior, é destruir a cura para o solo seco. Enquanto a maioria faz essa fogueira, existia um cara nos Alpes austríacos que fazia o oposto. Em vez de queimar, ele enterrava. Chamavam ele de louco. Mas enquanto os vizinhos brigavam com o gelo e a terra dura, ele colhia limões. Na neve. Ele criou um solo que funcionava como uma bateria de 20 anos. Sem mangueiras, sem adubo químico, sem aquela luta diária. A pergunta que fica é: se a solução para a seca e para a falta de comida está literalmente caindo das árvores no nosso quintal, por que diabos a gente abandonou isso? Por que a agricultura moderna odeia essa técnica? A resposta vai contra tudo o que te ensinaram sobre plantar comida. Sepp Holzer. Esse é o nome do sujeito. Ele nunca planejou ser um rebelde, muito menos um guru. Ele só prestava atenção. Ele olhava para a montanha e via o que o solo pedia. Mas na Áustria dos anos 80, fazer algo fora do padrão não era inovação, era crime. A fazenda dele virou praticamente um campo de guerra burocrático. Fiscais apareciam o tempo todo com pranchetas, medindo a inclinação dos morros, criticando os buracos que ele cavava para fazer lagos. Cada monte de terra, cada tronco que ele enterrava em vez de descartar, virava uma multa. Os vizinhos seguiam a cartilha. Campos planos, linhas retas. O que o governo mandava plantar, eles plantavam. O Holzer não. Ele pegava madeira podre, fazia colinas artificiais e plantava frutas cítricas onde só deveria crescer pinheiro. As autoridades chamavam de imprudência. Diziam que ia causar erosão, inundações, o caos. O correio dele vivia lotado de notificações de infração. No fim da década, o Holzer já tinha um apelido. Ele mesmo dizia com esse sorriso torto no rosto: "Eu sou o fazendeiro mais multado da história." As multas acumulavam. Eram milhares de xelins. Cada papel daquele era uma ordem para ele voltar a fazer o certo, o jeito industrial. Mas ele continuou, mesmo com o risco real de perder as terras. Em 86, depois de uma chuva torrencial, acusaram ele de criar retenções de água ilegais. Ele pagou a multa, recorreu e provou na cara deles. Os lagos e terraços que ele fez seguraram a água que teria destruído o vale lá embaixo. A pressão foi ao máximo em 89. Ameaçaram confiscar a fazenda. A resposta do Holzer foi simples. Ele não gritou, não brigou na justiça. Ele só disse: "Entrem, venham ver o que eu colho." Limões, kiwis, uvas, raízes gigantescas, tudo crescendo em encostas íngremes onde antes só tinha pasto ralo. A fazenda dele produzia 10 vezes mais comida que a de qualquer vizinho que seguia as regras. Holzer escreveu mais tarde: "Minhas colheitas silenciaram eles." Não tinha como o governo ignorar aquilo. Era físico. Árvores carregadas dobrando com o peso das frutas, vegetais explodindo de saúde sem uma gota de irrigação artificial e zero químicos. A teimosia dele transformou as multas em troféus. Ele viu as regras queimarem enquanto o solo dele enriquecia. A natureza, quando você para de lutar contra ela e usa a cabeça, ganha de qualquer burocracia. E não é só uma história bonita de resistência. É sobre confiar na madeira podre, na paciência da decomposição. É sobre entender que um jardim numa encosta pode ser mais produtivo que uma lavoura plana, se você souber o que está fazendo. Olha essa imagem. Limões balançando no vento gelado dos Alpes. O contraste do amarelo com a neve no fundo. Isso não devia existir. Nas terraços do Holzer, kiwis, que são frutas de clima ameno, sobem nos pinheiros. Uvas amadurecem onde os vizinhos mal conseguem cortar a grama. E o detalhe mais importante, não tem mangueiras. Não tem aspersor ligado fazendo aquele barulho chato de madrugada. A água vem de dentro da terra. O segredo não é visível. Está enterrado. O solo é escuro, solto, cheira a floresta úmida. O gelo cobre tudo em outubro. Mas se você cavar embaixo dessas árvores, a terra está morna. Mesmo no auge do inverno, brotos verdes aparecem.
Como? Tudo se resume a isso: madeira enterrada. Hugelkultur. Parece nome complicado, mas a lógica é ridícula de simples. Você faz uma pilha de toras, galhos, folhas, como se fosse o chão da floresta, e cobre com terra. A madeira podre vira uma esponja. E eu não estou falando de metáfora, é física. As células da madeira são feitas de lignina. É um labirinto de poros. Quando a madeira começa a apodrecer, esses caminhos se abrem. A água da chuva e da neve derretida entra ali e fica presa. Testes em laboratório mostram que um tronco de pinho bem podre consegue segurar 5 vezes o próprio peso em água. É mais de 500% de absorção. Carvalho, que é mais duro, segura 2 ou 3 vezes. Isso transforma o subsolo num reservatório oculto. As raízes das plantas descobrem isso rápido. Elas mergulham fundo e abraçam essa madeira encharcada. Quando chega a seca, quando o vizinho está desesperado vendo a horta murchar, o seu canteiro está tranquilo. Umidade de 40% a 60% lá dentro, enquanto a superfície está rachando de seca. A madeira libera essa água devagar, conforme a planta pede. Mas a água é só metade da história. Lembra que eu falei que o chão ficava morno? Quando você enterra a madeira, você cria um reator biológico. Fungos e bactérias começam a devorar aquela celulose. Esse processo de decomposição gera calor. É uma reação exotérmica. Cada pedacinho de madeira sendo comido libera energia. Isso aquece o solo de dentro para fora. Em invernos rigorosos, o chão em cima de um tronco enterrado pode ficar 5 graus mais quente que o ar. 5 graus é a diferença entre uma planta morrer congelada ou sobreviver para a próxima estação. Isso dá uma vantagem absurda. As sementes germinam mais cedo na primavera. Geadas tardias que matariam tudo passam batido nesses canteiros. O calor suave que sobe protege as raízes. E no outono? A temporada estende. Você continua colhendo tomate e abóbora semanas depois que todo mundo já desistiu. E tem o fator tempo. A gente está acostumado com adubo que você joga hoje e acaba semana que vem. Aqui não. A decomposição de madeiras duras é uma maratona. Leva 20 anos. Durante essas 2 décadas, a madeira vai liberando nitrogênio, fósforo, cálcio, tudo em doses homeopáticas. Não tem aquele pico de crescimento seguido de fraqueza, é constante. É um fundo de garantia para o solo. Todo ano, o monte assenta um pouco mais e o núcleo fica mais rico. Funciona assim. Os fungos criam uma rede, um micélio, que transporta os minerais lá do fundo direto para a raiz da planta na superfície. As minhocas fazem túneis nessa madeira amolecida, misturando tudo com a terra e deixando o humus para trás. É um exército trabalhando de graça para você. O resultado? Menos trabalho, mais comida. Você monta a estrutura uma vez e ela te alimenta por uma geração. Não precisa acreditar só na minha palavra ou na do austríaco maluco. Tem gente no mundo todo fazendo isso agora. Uma jardineira no noroeste dos Estados Unidos aposentou a mangueira no 2º ano. Ela usou troncos de bordo que caíram numa tempestade. O solo dela fica úmido até agosto. A conta de água dela caiu tanto que a prefeitura mandou uma carta perguntando se o hidrômetro estava quebrado. Um cara num subúrbio qualquer transformou o lixo do quintal num canteiro serpenteante. Gastou 0 com fertilizante. Só restos de cozinha e folhas secas. A colheita dele pagou o investimento inicial 2 vezes só no 1º ano. Mas cuidado, não é mágica, tem regra. Teve gente que tentou e viu as plantas ficarem amarelas e morrerem. Por quê? A armadilha do nitrogênio. Se você só enterrar madeira e jogar terra em cima, vai dar ruim. A madeira, quando começa a apodrecer, rouba nitrogênio do solo para alimentar os fungos. Se não tiver nitrogênio sobrando, ela tira das suas plantas. O truque é simples, você tem que dar carne para os leões. Junto com a madeira, você precisa colocar muito verde. Grama cortada, esterco, resto de comida, até urina serve. Você precisa saturar aquele buraco de nitrogênio. Aí sim, a madeira pega o que precisa desse material extra e deixa suas plantas em paz. Se fizer essa lasanha certa, não tem erro. Agora, a pergunta de $1 milhão. Se isso funciona tão bem, por que a agricultura industrial não usa? Porque trator não gosta de morro. A mecanização exigiu campos planos, uniformes, fáceis de passar a roda. A eficiência da máquina venceu a eficiência da biologia. Eles nivelaram tudo,
Queimaram a madeira e viciaram o solo em químico. Mas você não é uma indústria. Você não precisa passar uma colheitadeira gigante no seu quintal. Hoje, com seca batendo na porta todo ano e o preço do adubo nas alturas, queimar madeira é rasgar dinheiro. É burrice. O solo tem memória. Ele devolve o que a gente dá para ele. Você pode continuar brigando com a terra, gastando água e dinheiro, ou pode enterrar esse problema e deixar a natureza trabalhar para você pelos próximos 20 anos. A escolha é sua. E aí, vai queimar ou vai enterrar?